Olá, eu me chamo Israel e nesse vídeo nós vamos resolver um problema para obter o campo magnético no centro de uma cavidade no interior de um condutor de geometria cilíndrica. Bom, nós vamos ter um condutor cilíndrico, o qual vai passar uma corrente I. E a uma distância D do centro desse condutor existe uma cavidade também cilíndrica de raio B, vazia. Então, o nosso problema é enunciado dessa forma. Uma corrente I uniforme passa em um condutor com uma cavidade vazia a 2 cm do seu centro. Então, uma distância D de 2 cm do seu centro. Se a cavidade tem 1,5 centímetros, ou seja, o raio B da cavidade tem 1,5 centímetros, e o raio do condutor é 4 centímetros, qual o módulo do campo magnético no centro da cavidade? Ou seja, qual o campo magnético produzido pela corrente que passa nesse condutor está sendo produzido no centro dessa cavidade? Bom, para resolver esse problema, a primeira coisa que nós vamos fazer é notar que, por se tratar de um problema de um fio infinito, por se tratar de um problema de um fio muito longo, nós podemos desprezar o campo magnético nas extremidades do cilindro e olhar apenas a seção de corte, que seria essa figura aqui. Então nós temos o raio D, então nós temos o raio R do cilindro a uma distância D do centro da cavidade de raio B. Bom, a ideia para resolver esse problema é pensar num campo magnético B1 gerado por um condutor sem uma cavidade e um campo magnético B2 gerado por um condutor que tem a mesma geometria e o raio da cavidade, só que nós vamos imaginar que ele fosse um condutor, que a corrente que passa nele é o oposto da corrente que passa no condutor B1. Tal que, se nós fizermos a diferença entre B1 e B2, então nós vamos ter o campo de um condutor com uma cavidade. Bom, então, para obter o campo magnético B1 do condutor sólido, nós vamos observar que ele vai possuir simetria cilíndrica. Então nós vamos poder usar a lei de Ampère para resolver de forma fácil esse problema. Então, nós vamos traçar uma amperiana nesse condutor de raio R1 para poder calcular o nosso campo magnético. Então, supondo que a corrente está saindo aqui do plano da tela, então o campo induzido por essa corrente vai ser tangente ao caminho da amperiana. Agora, é importante notar isso porque quando nós vamos resolver o lado direito da lei de Ampère, existe esse produto escalar entre a direção do campo magnético e a direção do caminho, e nós podemos escrever esse produto escalar dessa forma, onde θ é o ângulo entre B1 e o caminho ds. Agora, como o caminho ds ele vai sempre apontar na direção do próprio caminho, e B1 é tangente ao caminho, ou seja, também aponta nessa direção, o ângulo deles é zero e esse cosseno aqui tem valor 1. Certo? Agora, nós podemos encarar B1 como sendo uma constante frente a essa integração, pois nós estamos integrando apenas a coordenada polar, ou seja, nós só estamos girando sobre o mesmo raio R1, e o campo magnético sobre essa amperiana, assim, independente do ângulo, vai ser sempre o mesmo valor. Então nós podemos tirar esse campo B1 da nossa integral. Agora, fazendo a integral no caminho de 0 a 2π do amperiana de raio R1 em dφ, nós obtemos que o lado direito da lei de Ampère vai ser B1 que multiplica 2πr1. Certo? Agora, para resolver o lado esquerdo da lei de Ampère, nós precisamos ver qual a corrente envolvida pela amperiana. Bom, a corrente envolvida vai depender desse raio R1 da amperiana e o quanto a área dessa amperiana vai ocupar a área total do condutor. Então, nós vamos pegar a nossa corrente I que está passando pelo condutor e multiplicar pela razão das áreas, para então saber qual a proporção da carga da corrente que está, para saber qual a proporção da corrente que está sendo envolvida pela amperiana. Bom, substituindo ambas as soluções na lei de Ampère, nós vamos obter essa expressão, e ao dividir tudo por 2πr1,
nós vamos chegar nessa expressão para o campo B1. Agora, para o cilindro menor, ou seja, a cavidade que nós imaginamos ser um condutor, o campo é obtido da mesma forma, porque a geometria deles é a mesma e o que vai mudar vai ser a corrente que vai estar passando por esse condutor, que nós devemos determinar, onde I1 vai ser diferente de I2, e o raio da amperiana R2, que nesse caso ele vai ser do centro da cavidade do nosso cilindro B2 até o raio dele, que vai ser o raio B. Bom, agora nós precisamos conhecer os valores das correntes I1 e I2. Para isso, nós vamos usar a ideia de densidade de corrente. Agora, como a corrente elétrica passando no condutor ela é uniforme, nós podemos escrever a densidade de correntes como sendo a razão entre a corrente elétrica e a área que está sendo e a área do condutor. Agora, para esse caso, como nós queremos a densidade de corrente elétrica para o cilindro com a cavidade, nós devemos usar a área da cavidade e não a área imaginando que sejam dois cilindros separados. Então, essa área aqui ela vai ser πr², a área do cilindro maior, menos πb², que é a área do cilindro menor, ou seja, a área da cavidade. Então, substituindo essa área aqui na densidade de corrente, nós obtemos que ela tem essa forma. E agora, nossas correntes I1 e I2 são facilmente determinadas. I1 vai ser a área 1, ou seja, a área da amperiana multiplicada pela densidade de corrente, e I2 vai ser igual a A2, a área da cavidade, multiplicado pela densidade de corrente. Bom, então nós temos aqui a I1 vai ser πr² vezes a densidade de corrente, e a corrente I2 vai ser πb² vezes a densidade de corrente. Agora, substituindo os valores das correntes nas nossas expressões de campos, nós obtemos o seguinte resultado, onde o campo B1 e o campo B2 só vão se diferenciar pelos raios R1 e R2. Agora, com isso, nós podemos determinar o nosso campo B fazendo a diferença entre B1 e B2. E tomando essa diferença, nós podemos rearranjar essa expressão de forma que ela fique B igual a μ0i dividido por 2π, que multiplica R1 menos R2 dividido por R² menos B². Então essa é a nossa expressão para o campo nesse cilindro com a cavidade. Agora, para determinar se o campo que nós estamos olhando ele está ou não no centro aqui da cavidade, nós precisamos definir R1 e R2. Lembrando, o R1 ele começa no centro do condutor e vai até a sua extremidade, até o raio R1. E o raio R2 ele começa no centro da cavidade e vai até o raio R2. Então, para a gente saber qual o campo B ele vai estar no centro da cavidade, nós precisamos determinar esses valores. Então, nós vamos tomar R1 igual a D, então o nosso R1 vai estar nessa distância aqui, e o nosso R2 vai ser zero, porque nós queremos ele no centro da cavidade. Então, fazendo isso, o nosso campo B resulta nessa expressão. Por fim, agora substituindo os valores da permissividade, da permeabilidade magnética, da corrente elétrica, da distância D e do raio maior do cilindro e do raio da cavidade, nós obtemos que o campo B no interior daquela cavidade, no seu centro, vai ser 1,53 vezes 10 a menos 5 Tesla. Bom, essa era a resposta que nós estávamos buscando. Por esse vídeo seria isso. Muito obrigado por assistir e até a próxima.